Passei eu sou a base. É João, pode voltar aqui por gentileza. João, capítulo 10, verso 9. O Senhor diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sabe, eu falei domingo passado que é irrefutável que nós estamos vivendo na dispensação da graça. Ninguém pode dizer o contrário. Vivemos na nova aliança. Houve essa transição. Logo estamos debaixo da graça de Deus. E o que mudou? Mudou tudo completamente. A maneira de nos relacionarmos com Deus. Como que o povo de Deus se relacionava com Ele antes dessa transição? Se relacionava com base naquilo que eles faziam para Deus. Então eu me comportava bem, eu cumpria a lei, o que nunca aconteceu na vida de ninguém, somente em Cristo, só o próprio Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E aí, se eu fizesse isso, eu era abençoado. Então, a bênção estava ligada à minha resposta, estava ligado às minhas ações, às minhas obras. Mas ninguém foi abençoado por suas obras, por suas ações, porque todos falhavam, todos erravam. A lei não foi cumprida por ninguém, nem mesmo Moisés, por meio de quem foi dado a lei veio através de Moisés, e nem ele cumpriu. Ele foi condenado e foi um grande homem de Deus. A lei o condenou. Porque é impossível cumprir todos os mandamentos. Nenhum homem pôde fazer isso. Então a lei sempre teve um objetivo: mostrar Cristo, fazer com que o homem entenda: eu não posso corresponder às exigências de Deus para ser abençoado. Para ser abençoado é muito caro o preço, e um preço que ninguém pode pagar. E ninguém pagou de fato. Os próprios que vivem hoje na lei, eles sabem que eles não cumprem, mas sabe o que eles falam? Nos esforçamos. Eu quero te dizer, se esforçar não é o bastante. Se esforçar e falhar, você está debaixo de todas as maldições da lei. Não sou eu quem digo, é Tiago, o apóstolo Tiago. Se quebrarmos um dos mandamentos, nós quebramos todos, estamos sujeitos à maldição desses mandamentos. Percebe como é pesado, como é difícil? Veja, então qual que é, afinal, o propósito da lei? Ele mostra o caráter de Deus, mostra como Deus está muito acima do homem, porque Ele é Deus, você e eu não somos Deus, ninguém se aproxima dEle. As exigências dEle é altíssima, mas Ele não colocou essas exigências porque Ele quis, ou para que eu e você cumpríssemos. Primeiro foi o homem que impediu, na sua arrogância, na sua insolência, na sua presunção de que poderia cumprir e fazer a vontade de Deus, cumprindo todos os mandamentos. Mas a palavra diz que o fim da lei é Cristo, e as pessoas pensam que Cristo anula a lei. Não, querido, não significa isso. É a finalidade. O propósito da lei é mostrar Cristo e fazer você clamar a Ele, falar: Senhor, eu não suporto, eu não consigo, o peso da lei é grande demais, o Senhor precisa me socorrer, me salva. E aí entra Ele, o Salvador, Cristo Jesus. Ele sim cumpriu toda a lei, e nele nós cumprimos a lei. Nele, estando nele, não fomos nós. Por isso que não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez. Ele cumpriu as exigências, Ele foi o sacrifício perfeito. Então, uma vez que eu entendo isso, e eu vivo dessa maneira, confiado em Cristo, apoiado nele, então eu vivo sempre ali, falando o que a palavra fala, como nós falamos, que foi o primeiro aspecto. Pode passar para nós. Se eu quero a porta da graça aberta, eu tenho que falar corretamente. Eu preciso falar o que Deus fala. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele.
Eu não conquisto a vitória, eu recebo a vitória. Mas quem está na lei quer conquistar, nunca conquista. Mas quem está na graça, entendeu? Fala, Senhor, eu não preciso conquistar, porque o Senhor já conquistou há mais de 2000 anos atrás. Eu só preciso crer. Eu não vivo mais pelo que eu faço para o Senhor. Hoje o justo vive pela fé, e a fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. É o que Ele fez, que me recomenda a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre mim, porque Cristo está em mim, porque o sangue dele me lavou, me purificou. Eu sou lavado e remido pelo sangue. Se o sangue não estiver sobre mim, o olhar de Deus não está sobre mim. Pelo contrário, o juízo de Deus virá no fim, não hoje. Porque hoje o juízo de Deus também não está sobre a humanidade, mas virá ainda. O homem morre na sua própria maldade, na consequência dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Não é Deus que está matando, como alguns dizem. Está vendo? Os legalistas. Brincou com Jesus, ah lá, Jesus matou. Estão botando tanta morte na conta de Jesus. Jesus derrubou o avião, não sei de quem. Queimou a boate, não sei das quantas. Foi Jesus, porque brincaram com Deus. Já viu esses vídeos dos religiosos fazendo isso? E aí, querido, preste atenção. Se Deus fosse esse Deus, não sobraria ninguém. Você acha que ele ia matar só os da boate de Santa Maria? Você acha que ele é só derrubar o avião do Chapecó? Nada, todo avião ia cair, todo carro ia capotar, porque ninguém pode com Deus. Deus não é contra a humanidade, pelo contrário, esse tempo é o tempo que Deus está dando oportunidade para o homem ser salvo. E o Senhor só não voltou ainda, porque tem muita gente ainda para se converter. Ele é longânimo, o Senhor é paciente, Ele está esperando esse parente seu conhecer Jesus, para ele não morrer e ir para o inferno, porque Deus não tem prazer na morte do incrédulo, do ímpio. Deus se compraz na morte dos seus. Quando você e eu morremos, Deus se alegra. Por quê? Porque nós vamos para Ele. Nós vamos passar a eternidade. Mas Deus não tem prazer quando morre aquele, por mais tirano que ele seja. Você fala, tomou o que merecia. Não, se ele morreu sem Jesus, o céu chorou, o inferno ganhou, o céu perdeu. Deus não se alegrou com a morte daquela pessoa. Os irmãos estão entendendo? Essa é a graça de Deus, está ali para todos, mas ela não é algo que é universal, como os que creem nessa. Mexer no meu som, no meu microfone. Como os que creem nessa doutrina do universalismo, que a salvação é automática, independente se crê ou não. Não funciona assim. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém vai ser salvo sem crer em Jesus. Todos precisam crer. Os que viveram antes de Jesus tiveram que crer em Jesus, no Jesus que viria, porque já era anunciado a respeito dele. Nós que viemos depois de Jesus, nós temos que crer no Jesus que já veio. A salvação é igual para todos. Eu sei que tem irmão que não, o judeu está tudo garantido, está nada. Está cheio de judeu morrendo para o inferno. Quais são os judeus que vão ser salvos? Quem é o remanescente? É os que vão se converter na grande tribulação, e os que vão se converter enquanto vida. São judeus messiânicos, mas esses continuam ortodoxos ali, continuam firmes e fortes na lei, e não se voltam para a graça de Deus, para Cristo Jesus. Eles estão apoiados no quanto eles fazem para Deus, estão perdidos. Porque a salvação não pode ser dada por meio das obras. O que eu faço não conquista, não garante salvação, mas é só a minha fé no que Cristo já fez na cruz. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então por que muitos irmãos não têm portas abertas? Por que muitos irmãos não veem essa porta da graça na vida deles? Porque eles não têm de fato crido que é só pela fé, que não tem a ver com o que nós fazemos. Eu fico vendo ainda irmãos no nosso meio que ainda não entenderam, correm atrás de profetas, correm atrás, quando você é profeta. Não tem mais essa conversa.
Você nasceu de novo, você tem o Espírito. Todos podem profetizar na nova aliança. Irmãos, ainda com tietagem. Eu falo, meu Deus, não entendeu? O Espírito Santo mesmo que habita em você, habita em mim. Eu vejo isso e falo, meu Deus, os irmãos não entenderam o Evangelho da Graça, não entenderam a diferença da velha para a nova aliança. E acredite, isso é muito importante. Essa transição tem que acontecer no seu coração. Deus se mudou da lei para a graça. Deus se mudou do Sinai para o Sião. Você também tem que sair do Sinai e ir para Sião. Se você se relacionar com Deus achando que é o que você faz, você não pode receber. Você precisa entender de uma vez por todas que você não merece. Nós não merecemos, por melhores que venhamos ser, por mais que venhamos nos comportar, e é esperado de quem nasceu de novo e tem o Espírito, fazer tudo certo. Mas não é porque você faz tudo certo que você é recomendado a Deus. É porque Cristo fez tudo certo. Não é porque você obedece que Deus é com você, é porque Cristo obedeceu. Até o ponto de morrer, morte de cruz. Mas enquanto você acha que tem alguma coisa a ver com você, enquanto você se coloca na equação, eu quero te dizer, não há porta da graça aberta para você. O Senhor quer que você desfrute dessa porta. Você pode dizer amém? Se alguém puder dar uma passada na mesa, ver o que aconteceu, que travou aqui. Isso, pode avançar para nós. Quero só deixar os textos base do primeiro. Quando eu falo corretamente, olha aí Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Fale o que a palavra diz. Comece a falar o que Deus fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não como uma frase bonita. Mas creia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então comece a dizer a palavra. Você é filho, você é amado, você é justificado. Os céus estão abertos para você, não está mais fechado. O véu se rasgou de alto a baixo. Você pode orar e o seu pai ouve a sua oração. Ele não é apenas o seu Deus, ele também é o seu pai. E ele é bom, ele quer te abençoar. O prazer de Deus é ver você feliz. Deus quer que você seja curado, sim. Então comece a declarar que você é curado, que pelas pisaduras do Senhor você é sarado. Falar corretamente é falar o que a palavra diz. Você pode dizer amém? Mas abrimos a porta da graça quando oramos corretamente. O mesmo se aplica em relação à nossa oração. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa oração. Quando nós oramos em linha com a palavra de Deus, acredite, a nossa oração não pode ser uma oração religiosa. Se você veio do catolicismo como eu, minha oração era só repetições diárias. Isso é só religiosidade. Mas eu nunca tive um relacionamento com Deus. Porque tudo que eu fazia era decorado. Decorava. Ainda que uma das orações, uma pelo menos, era bíblica, que é o Pai Nosso. Ainda assim, eu acreditava que pelo muito fazer aquela oração eu era abençoado. Mas só depois que eu conheci, tive uma experiência com o Senhor, eu fui entender, não. Pai Nosso não tem a ver com ficar repetindo, Pai Nosso, sai do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ficar fazendo várias vezes, mas tem a ver com com o fato de eu entender que Ele é o meu Pai, que está no céu, que Ele é santo, que a vontade dEle é necessário que seja feita nessa terra, como ela é feita no céu. Mas os homens se rebelaram. No céu, Deus, a vontade dele é feita, mas aqui, a vontade dele também precisa ser feita. E vai ser feita através de quem? Do seu povo, da igreja, aqueles que nasceram de novo. E o texto vai seguindo e você vai entendendo que a oração do Pai Nosso não é uma reza, mas é você fazer uma confissão de quem é o seu Pai. Você está me acompanhando, amém? Oração é se relacionar com Deus, é falar com seu pai. Sabe quando você, marido e esposa, tem aquele momento que vocês param, não sei se você faz isso, mas eu e minha esposa, vez por nós com um cafezinho ali, no balcão, e a gente nós começamos a prosear, conversar, gostoso, aquela conversa, aquela coisa toda. E veja, isso é relacionamento. É eu parar e falar, pai, sabe, conversar com ele.
Ah, pastor, como que ora? Eu vejo irmãos falando, como é que ora? Como é que você conversa com a sua esposa? Como é que você conversa com o seu pai? Estou falando se você tem uma conversa decente, respeitosa, né? Assim você vai orar ao seu pai. É um diálogo, pai, abre o seu coração. Fala o que você tem ali pensado para ele. Ah, pastor, ele já sabe o que eu penso, mas ele quer ouvir sua voz. Ele quer relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que você fale com ele. Sabe? Jesus falou que nós não devemos orar como oram os fariseus. Sabe como que é a oração do fariseu? É ele no centro. Lembra? Lucas 18, capítulo 18, verso 9 a 14. Jesus, ele mostra a oração do publicano e a oração do fariseu. E o fariseu, ele orava dele para ele mesmo. Senhor, tu sabes que eu não sou pecador como este. Tu sabes que eu dizimo, que eu oro, que eu jejuo. Tu sabes que eu sou maravilhoso. É assim. Mas o publicano, que ainda não nasceu de novo, é pecador. Ele pegou, Senhor, eu não sou digno nem de levantar minhas mãos para o alto. Eu sou um pecador miserável. Essa é a oração do pecador, não é a sua oração não, amém? Tá bom? Ele não nasceu de novo. Mas ele reconhece que ele é perdido, que ele precisa do Salvador. O fariseu, ele ora achando que ele é maravilhoso. E que Deus está sempre em débito com ele, pelo que ele faz. Ó Senhor, esse final de semana eu vou para o encontro com Deus servir. Tu sabes o quanto de panela me espera lá. Ainda bem que o irmão Joilson fez uma mesa para eu lavar agora as panelas e não doer minha coluna. Mas tu sabes que negócio é pesado, Senhor. Por isso, me abençoa. Oh, não faça isso. Não faça isso. Senhor, eu vou estar aqui essa semana. Não vou faltar um dia na oração, vou jejuar. Até tremer. Por isso, Senhor, me abençoa. Não, não faça isso, querido. Isso é fariseu, é farisaísmo, isso é velha aliança. Não é assim mais. Não chegue diante do Senhor apoiado no que você está fazendo. Faça, mas não se apoie nisso. Não pense que Deus tem que te abençoar por causa disso. Eu vou te dizer, sabe por que Deus tem que te abençoar? E eu sei que às vezes parece forte falar, Deus tem que me abençoar. Porque Ele fez uma promessa. Por você estar em Cristo, Ele tem que te abençoar. Por você crer em Cristo, no Filho dEle, no sacrifício, Ele tem que te abençoar. Mas porque Ele se obrigou. Não é você que fala para Ele, Senhor, o Senhor tem, não. Eu só lembro a palavra dEle, falo, tu sabes, Senhor, o sacrifício do Senhor me recomenda ao Senhor. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Por isso eu ergo as minhas mãos crendo que o que eu estou pedindo o Senhor vai me dar. Porque o Senhor já conquistou no meu lugar. Veja, eu vou, e você pensa, isso é uma afronta a Deus. Não, Deus é honrado quando você faz isso, porque você valoriza o sacrifício. Pare e pensa, Ele deu o que tinha de mais precioso por você, por mim, que é o Filho dEle, que é Jesus, morreu na cruz por nós. E quando eu chego e lembro Ele, Senhor, olha, o sacrifício do Senhor é por causa disso que eu sou abençoado. Você acha que Ele fica triste? Ele fala. É igual aquele filho que sabe, né, pedir para o pai. Ele chega ali no pai, vai fazendo um carinhozinho na orelha, dá um beijinho, papai, como o senhor está bonito. Ele sabe, você quer fazer, você sabe como você chega em Deus, é sempre apoiado no que o Filho Cristo fez. Aí o Senhor fala, como eu vou resistir a isso? Mas porque Ele prometeu. E Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode dizer amém? Essa é a segurança que Cristo, que o sacrifício de Jesus gerou em mim e você. Por isso eu vivo sempre em paz, confiado. A minha oração é uma oração sempre apoiada no que Cristo fez, e não no que eu faço. Eu oro, eu jejuo, prego o Evangelho, eu faço muitas coisas na obra de Deus, mas eu não coloco nenhuma delas na minha oração. Senhor, tu sabes, eu fui lá para Juína, quase que atropelei uma anta e capotei o carro. Tudo por amor ao Senhor. Nem coloco isso nas minhas orações.
Quantas vezes plantando igreja, já quase capotei carro, a boiada passou na frente. Quantos livramentos? Eu nunca, sempre, Senhor, obrigado. Privilégio, o Senhor me livrou, obrigado, a igreja está lá, os irmãos estão vivendo bem, estão felizes, a igreja está avançando, e eu sou privilegiado do Senhor ter me escolhido para fazer essa obra. É o máximo que eu faço, porque eu menciono, agradecendo a Deus pelo privilégio. Mas eu estou sempre apoiado no que Jesus já fez, ou o que Ele fez. Você está entendendo? Passado. Ele já fez tudo que era necessário para eu viver uma vida abundante. Não precisa de mais nada. Por isso chama-se obra consumada. Está concluída. Eu só preciso sentar e descansar no que Jesus já realizou. E assim eu prego o evangelho, assim eu sirvo ao Senhor, assim eu jejuo, assim eu oro, assim eu faço tudo que um cristão tem que fazer. Aquilo que é próprio de um novo nascido. Nunca eu chego diante do Senhor, tu sabe, Senhor, quanto eu tenho sido fiel. Que conversa fiada, fiel é Ele. Porque o Senhor é fiel, eu sou abençoado. É por isso, isso honra a Deus. Esse é o tipo de oração que nós precisamos fazer dia após dia. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Eu quero mencionar para você 3 tipos de oração que não são oração. E você vai se surpreender que talvez você se enquadre em alguma delas. Tomara que não, tomara que não. Talvez aconteça em outros lugares aqui, talvez não deva acontecer, você não deve fazer a sua oração. Mas se você faz, pare hoje de fazer. O primeiro tipo de oração que não é oração, é uma oração que eu estou dando o nome de oração fofoca, Igor. Você já conseguiu imaginar como que é essa oração? Oração fofoca? Oração fofoca é aquela que a pessoa ela fala mal dos outros para Deus. Ela fala mal da vida, ela fala mal da família, das finanças dela. Ela fala mal do presidente, do governo, de tudo para Deus. Quer ver como que é esse tipo de oração? Deus, tu sabes que meu marido é um alcoólatra. Senhor, ele está bebendo cada vez mais. Ele não põe comida em casa, Senhor. E blá, blá, blá. Preste atenção, isso não é oração. Isso é fofoca. Você só está constatando que Deus já está vendo. Deus já sabe daquilo. Isso não é oração. Você não chega em Deus com esse tipo de discurso. E a mãe, aquela mãe que acha que assim que o filho dela vai ser transformado. Senhor, tu sabes que meu filho está numa fase difícil. Meu filho não obedece. Meu filho não gosta de estudar. Meu filho não quer saber da igreja. Volto a te dizer, minha irmã, se a sua oração é essa, isso não é oração. Isso é fofoca. Esse tipo de oração não funciona. Deus não ouve esse tipo de oração. Você só está enfatizando o problema. Segundo tipo de oração, que não é oração. Eu estou chamando de oração do mendigo desesperado. É o tipo de oração que fala com Deus, como se Ele não quisesse nos ouvir. Como se Deus estivesse indiferente a você. Não é assim o mendigo na rua? Todo mundo fica indiferente a ele, sim ou não? Fica. Um ou outro chega ali e dá uma moedinha, mas dá uma moedinha virando o rosto assim. Não é? Incomoda, as pessoas olham para o mendigo e falam, está incomodando. Que não tem empatia, não tem compaixão. Mas veja, a oração do mendigo desesperado é essa. Senhor, olha para mim. Atende ao meu clamor quando eu clamar. Ouve, ó Deus, a minha oração. Olha, Deus está longe demais. Eu faço qualquer coisa para chamar a sua atenção. Já viu que tem canções assim? Essa oração, deixa eu te ensinar, é da velha aliança. É da velha aliança. Na nova aliança, Deus habita dentro de você. Esse Deus, essa oração do mendigo desesperado aqui, é um Deus muito longe. Mas Deus não está mais longe. Ele habita em nós. O Emanuel, Deus conosco, Jesus já se manifestou. Ele enviou o Paracletos, o Espírito Santo, Consolador, para habitar em você e em mim, Ele nos conduz, Ele fala conosco. Mas a terceira oração, que também não é oração, é oração de exaltação do inimigo e dos problemas. PowerPoint parou. Vou parar de fazer PowerPoint. Eles não passam mais aqui meu PowerPoint. Às vezes eu faço bonitinho para você fixar mais. Tudo isso que eu estou falando tem aí os tópicos. Que oração que é essa? É aquela oração que a gente demonstra claramente que nós não conhecemos a Deus. Que nós
Não conhecemos a palavra de Deus e nem confiamos nas promessas dele. Deixa eu te dar um exemplo dessa oração de exaltação do inimigo. Se você faz essa oração, corte isso a partir de hoje, meu irmão. Senhor, estou numa grande luta. O inimigo está furioso e a tua palavra diz que ele é como um leão. Está vendo? Exaltando sempre o problema, o inimigo. Senhor, estou na fornalha. Eu fico imaginando Deus. Mas conta o que eu não sei. Estou vendo que você está aí na fornalha. Deus quer fé. Deus quer uma posição de fé. E não que você fale o que Ele já está vendo que você está vivendo. Você tem que mudar isso pela fé. O justo vive por fé. As coisas são mudadas na nossa vida quando nós declaramos a palavra com fé. A fornalha não precisa ser mencionada. Mencione, sabe, o que Deus vai fazer. O que Ele quer fazer. Declare a palavra dEle. Ah, Senhor, meus inimigos estão cada vez mais fortes contra mim. Há um Golias me afrontando. Preste atenção, esse tipo de oração, meu irmão, onde o problema é o centro, o inimigo é o centro, a desgraça é o centro, não é oração, é velha aliança. Na nova aliança, na nossa oração, Jesus tem que ser o centro. Nós temos que usar a oração para proclamar as promessas de Deus e a vitória sobre as circunstâncias. Não é ficar mencionando o problema. Sempre que você mencionar que o choro dura uma noite inteira, no final você tem que fazer questão de dizer, mas a alegria vem ao amanhecer. Não há problema se você mencionou ali que o choro dura uma noite, mas não se esqueça, traz a solução, a alegria vem ao amanhecer. Não fica no choro não fica focado no choro, mas foque na alegria que vem ao amanhecer, que o sol vai nascer de novo, vai brilhar sobre você. Declare que o dia mau vai passar, que o Senhor é com você. Acredite em mim, a oração que abre a porta da graça é você citando para Deus a palavra dele mesmo. Deus é honrado quando você lembra Ele da palavra dele. Tem uma palavra que eu preguei há muito tempo que chama lembra, Senhor. Deus gosta de ser lembrado. Sabe que pastor, Deus ele se esquece? Não, mas Ele quer que você lembre as palavras dele, que Ele mesmo declarou e liberou sobre você e sobre mim. Isso honra a Deus, isso é uma postura de fé. A porta da graça se abre quando você tem esse tipo de postura. Então coloque Jesus no centro, use o nome dele, meu irmão. Deixa eu te mostrar aqui uma profecia de Oséias. Travou mesmo o PowerPoint, né? Ou não tinha, se ele não tinha nada, me perdoa. Eu falei que tinha e não tinha, né? Não tinha, perdão. O erro é meu, tá? Não tinha aqueles tópicos lá mesmo. Eles tomaram bronca e eu estou errado. Oséias capítulo 2, verso 15. Ele darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deixa eu te trazer o contexto desse texto. Depois você lê ele completo. Mas aqui é o Senhor, o próprio Deus falando para Israel como se fosse a uma esposa. O que Deus está dizendo aqui, Ele está falando, a minha esposa adulterou, adorando outros deuses e ídolos. Mas eu vou restaurar a minha esposa. Eu farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ele diz, e aí ela me responderá. Olha que texto fascinante, preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Sabe o que faz com que nós respondamos ao Senhor? É a bondade dele. Você sabe que o que nos leva, a palavra diz, o que leva eu e você ao arrependimento é a bondade do Senhor. Aqui nesse texto diz que o fato dele abrir a porta da esperança para sua esposa é que vai fazer com que ela responda. Mas o que muitos pensam? É o juízo de Deus que faz as pessoas responderem. Não é o juízo de Deus, é a bondade. É quando Deus vem, quando você erra, e Ele te constrange falando, você errou, mas eu te amo. Você errou, mas eu te amo, e eu vou cuidar de você. E eu vou te restaurar, eu vou te libertar, eu vou te... Pastor, mas Deus não disciplina, mas não é para a morte, é para você crescer. Você é disciplinado, mas Ele não deixa de te abençoar, por quê? Porque você é filho. É como você, pai, você mãe, seu filho erra, você disciplina, mas você não para de abençoar o seu filho. Eu não deixo de abençoar os meus filhos porque eles erram.
eu chamo atenção, eu disciplino. Mas eu continuo abençoando, por quê? Porque eu sou pai. Agora, eu sou mau, diz o Senhor. Imagina ele que é bom. Eu sempre repito isso. Isso para mim ficou muito marcado no meu coração. Isso fez com que eu assimilasse a graça. Muito mais fácil. Eu não olho para Deus como Deus simplesmente. Ele é Deus. Mas Ele é o meu Pai. O nome que Jesus veio revelar no Novo Testamento de Deus chama-se Abba. No Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Eles não tiveram esse privilégio. Deus era só Deus deles. É o Deus de Israel. É o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó. Mas na nova aliança, Ele é o nosso Pai. Ele não é só Elohim, o Criador. Ele não é só El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não é só eu sou, o Jeová, o Senhor. Mas Ele é também agora o meu Pai. Mas Ele só se tornou meu Pai por causa de Jesus. É isso, percebe a mudança? Era o Deus, o meu e o seu Deus. Agora, além de ser o nosso Deus, o Todo-Poderoso, também é o nosso Pai. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Sabe por que o vale foi chamado de Acor? Aqui, lá em Josué, capítulo 7, relata o momento em que Israel conquista Jericó. E após a conquista, sabe o que aconteceu? Deus falou: não peguem as primícias. As primícias é minha, sempre foi. Desde o Éden, a árvore da vida não podia ser acessada. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali representa a primícia. Não mexa, não mexa. Isso é meu. Não mexa, Adão, não mexa, Eva. Mexer deu problema. Aqui em Josué ele falou: não mexa nas primícias. De todos os despojos, primeiro separe as primícias, é minha. O que aconteceu? Um rapaz chamado Acã, e aí você vai entender por que o nome Acor, foi lá e pegou a capa, pegou ouro e pegou prata. Resultado, ele e a família foram apedrejados como punição, mortos ali no arraial. E então foi chamado aquele vale de Acor, que vem de Acã, que significa problema. Acor significa problema. E Acã é causador de problemas. Então entenda aqui o texto. Deus está dizendo que vai fazer do vale de problemas uma porta de esperança. Olha que coisa maravilhosa. Do vale de problema, uma porta de esperança. Preste atenção, o problema vai ser matéria-prima para Deus fazer coisas boas na sua vida. Então quando você está diante do problema, não é para você reclamar, não é para você desistir, não é para você focar no problema, mas olhar, há uma porta de esperança para ser aberta, há uma bênção para se manifestar. Se eu tenho passado por problemas, há uma porta de esperança. Onde está? Não sei, mas a qualquer momento ela vai se abrir e eu vou entrar por ela. É assim que a gente precisa viver. Nós precisamos olhar para o nosso Deus dessa forma. Quando você está passando por um problema, meu irmão, por um aperto, veja ali uma porta de esperança. Quando nós oramos, devemos profetizar que a porta de esperança está aberta para nós. Você pode dizer amém? No hebraico a palavra esperança está aqui. Pode voltar, tikvá. Significa uma perspectiva ou expectativa de coisas boas. Então, eu estou passando por um problema, mas eu estou na expectativa de coisas boas. Eu sei, o Senhor vai se manifestar. E eu vou ver, sabe, a bondade dele sobre a minha vida. E eu vou sair daquele ponto que eu estava. E eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou ser levado para um nível acima. Como nós estávamos ali na conferência, next level. Próximo nível. Por quê? Porque eu fui aprovado. Por que eu fui aprovado? Ao invés de murmurar, ao invés de focar no problema, o que eu fiz? Eu tive esperança. Eu acreditei na porta da esperança que o Senhor vai abrir no vale de Acor. No lugar de confusão, de problema, uma porta de esperança se abrirá. O que eu estou fazendo? Colocando o Senhor no foco. Então eu transformo o vale de Acor numa porta de esperança. Meu irmão, quando nós formos orar, nós não devemos falar de nós. Nós não devemos falar dos outros. Nós devemos falar do Senhor. Ele é a porta. Então tome a palavra de Deus e diga: Senhor,
O Senhor disse que eu teria provisão. Eu creio que a provisão está a caminho. Senhor, o Senhor disse que pelas pisaduras do Senhor eu sou sarado. O Senhor também é Jeová Rafá, aquele que cura. O Senhor também é o médico dos médicos. Essa doença aqui é ilegal, Senhor. Então eu creio, o Senhor vai me curar, porque o Senhor é a minha cura. E aí você declara, no lugar do problema, abre-se a porta da esperança, a cura se manifesta. Veja, tem tudo a ver com o que você e eu falamos, com o nosso tipo de oração. Não pense que isso é neutro. Eu quero te dizer, se você quer viver uma vida abundante, comece a falar corretamente e comece a orar corretamente. Partir os olhos de você, saia da equação, pare de se colocar na equação. Eu fico vendo os irmãos ficam se colocando na equação. Saia da equação, deixa só Jesus na equação, deixa só Ele. Ele é tudo em todos, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o motivo de sermos abençoados. Jesus, Jesus, Jesus. Você e eu precisamos ser cristocêntricos. Jesus é tudo. Tudo que o Pai fez, Ele fez para o Filho. Por causa do Filho. Em Cristo, no Filho, nós somos abençoados. Não fique pensando, pastor, você que está dizendo, não sou eu, o Novo Testamento, a palavra inteira está falando sobre isso. Tudo é a respeito dEle, é a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o motivo de estarmos aqui, por causa dEle nós estamos aqui hoje. Quantos podem dizer amém? Em terceiro lugar, abrimos a porta da graça quando louvamos corretamente. Então a porta da graça se abre quando eu falo, alinhado com o que Cristo fala. Quando eu oro, colocando Cristo no centro. A minha oração é apoiada em Jesus, no que Ele realizou, no que Ele já fez. Não tem a ver comigo. Eu oro confessando as verdades do Senhor, mas eu também preciso louvar corretamente. E eu quero dar uma ênfase para esse aspecto do louvor, porque eu sei que é muito comum a murmuração estar presente na vida do homem. Do homem sem Deus está sempre, mas às vezes ela está na vida de irmãos. Isso é muito sério, porque isso fecha a porta da graça. Isso impede a prosperidade. Murmuração impede a prosperidade. Murmuração impede a cura. Todas as bênçãos estão ligadas a eu e você o tempo inteiro. Estamos louvando a Deus. Se eu louvo a Deus, apesar dos problemas, aquele problema vai ser solucionado. Porque quando eu louvo em meio ao problema, eu descanso. E quando eu descanso, eu confio. Quando eu confio, eu honro a Deus. É uma postura de fé e Deus se manifesta. A porta da graça se abre. Então eu quero trazer algumas expressões para você, na verdade só duas. Há muitas expressões hebraicas que significam louvor e adoração, mas eu quero trazer só duas, citar apenas duas hoje. A primeira é halal, de onde vem a palavra aleluia. O que significa essa palavra, essa expressão halal ou aleluia? É uma expressão vocal animada, explosiva, festiva. Você nunca vai encontrar um salmo dizendo aleluia, eis que a minha alma chora por causa dos meus inimigos. Não. Sabe por quê? Porque halal é sempre uma expressão de celebração. Celebração. Quando você celebra, sabe, você está celebrando alegre, feliz. Halal. Aquela explosão de alegria. Mas você volta aquilo, direciona, canaliza em Deus. Senhor, obrigado. Eu fui promovido porque o Senhor me abençoou. Senhor, eu ganhei, sabe, esse prêmio porque o Senhor me abençoou. Senhor, obrigado que eu era doente, eu tinha essa doença, que os médicos falavam que eu ia tratar para o resto da vida clinicamente. Aquele remédio caro, para o resto da vida. Mas o Senhor provou o contrário, que a última palavra não é dos médicos dessa terra, mas a última palavra é do Senhor. E você, aleluia. E você celebra, você tinha doença, aquela doença, agora você não tem mais. Seu casamento é restaurado, você diz aleluia, Senhor, porque eu já estava desesperado, não aguentava mais o meu cônjuge, mas hoje eu tenho prazer, eu tenho alegria de estar junto com ele, com ela, e aquilo enche o seu coração de alegria. Halal. Mas a segunda expressão é Yadá, significa literalmente louvor e adoração em forma de ações e graças.
você vai ver de onde vem o nome Judá, que é a tribo de onde Jesus vem. Leão da tribo de Judá. Judá significa louvor, ações de graça. Mas vem dessa, a raiz é Yadá. Então a primeira vez que essa palavra Yadá aparece no Velho Testamento, está lá em Gênesis, capítulo 29, do verso 31 e 35. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós estamos na parte final dessa mensagem. Porque isso aqui é uma chave. Essa mensagem é uma chave para você viver e desfrutar da graça de Deus. Sabe, experimentar o favor de Deus de uma maneira abundante. Então quando você é alguém que, apesar dos problemas, adora, louva, age com ações de graças, o diabo não pode te paralisar. O problema não pode persistir por muito tempo. Ainda que ele venha, dura uma noite, mas a alegria vai manifestar pela manhã. Não vai ser um tempo de prova longo, mas vai ser um tempo curto, porque você louva, porque você adora. Queridos, acredite, há um grande poder no louvor, na adoração. E eu quero te dizer, esse poder não é você estar domingo aqui levantando a mão e cantando, aleluia, e louvando ao Senhor aqui. Isso aqui é poderoso, é uma bênção. Mas acredite, o verdadeiro louvor, ele está na minha, na sua vida, diariamente, em tudo que nós estamos fazendo. Sabe, naquele dia que você recebe uma notícia não muito legal, e você fala, aleluia. Ô Senhor, obrigado. Falamos sobre isso na reunião, Abacuque. Quando ele diz, ainda que no curral falte gado, ainda que o fruto da oliveira minta, que não haja, né? Ali, azeitona ali, que a oliveira não produz o seu fruto. E ele vai dizendo todo aquele contexto agropastoril, mostrando ali as dificuldades, a seca, a escassez. Ele fala, todavia eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja ainda que todas as coisas vêm errado. Eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou te dizer, Deus olha e fala, não tem como deixar ele desse jeito. Nós vamos ter que mudar essa situação, porque ele crê no Deus que ele professa. Ele crê que eu sou bom e o céu vai enviar os anjos, o céu faz o que é necessário e Deus vem com favor dele e te liberta, te transforma, te cura, restaura o seu casamento, te abençoa financeiramente. Eu não sei qual é o problema, mas Deus faz quando você adora, quando você louva, quando há ações de graças. Como o Breno falou aqui, é fácil você louvar quando está com o dinheirinho na conta, é fácil ofertar quando você está com a conta cheia. Mas eu quero ver semear é quando você está apertado. Eu ouço irmãos dizendo, pastor, eu não sou dizimista ainda porque eu ganho pouquinho. Vai continuar ganhando pouquinho, desculpe. Porque isso é uma postura de incredulidade, você não está crendo na palavra. Você não semeia só quando você tem muito, você semeia desde o dia que você recebe a semente de Deus. Sabe quando? Você recebe essa semente desde que você nasceu. Deus tem te abençoado, ainda que você ainda não conheça. Ele já tem cuidado de você. Semeie de acordo com a sua condição, mas não deixe de semear. Semeie sempre. Não faça só quando tudo vai bem. Acredite, o verdadeiro louvor é quando você, de fato, não está passando por uma boa situação e você louva e adora mesmo assim. Aquilo é genuíno. Aquilo toca o céu. Porque quando você louva, quando tudo vai bem, você não sabe se você de fato está grato a Deus ou porque a conta bancária está recheada. O motivo, a razão, a motivação. Mas quando você está mal e você louva, aí você fala, não tem motivo para me alegrar. Se eu estou me alegrando é só por causa dele. Ele é a razão, o motivo do meu louvor e da minha adoração. Você pode dizer amém? Oh, meu irmão, eu quero te mostrar aqui nesse texto como é sério, como é importante essa questão de sermos ali pessoas que adoram, que louvam, que têm ações de graça. O contexto aqui é aquele contexto em que Jacó trabalha para Labão por Raquel. Você sabe, Labão era picareta, como Jacó era no passado. Jacó então começou a trabalhar por Raquel, que era a moça, a filha que ele era apaixonado. Ele era apaixonado em Raquel. E aí a condição era, você vai trabalhar 7 anos para mim. Depois dos 7 anos eu te dou Raquel como esposa. Trabalhou 7 anos. Na noite de núpcias ele deita, ele acorda do lado de quem? Lia, a outra irmã. Ele falou, fui enganado. Ele não era apaixonado por Lia, ele não amava Lia. Ele amava Raquel. Ele foi lá e trabalhou mais 7 anos por Raquel.
14 anos para ter a mulher que ele era apaixonado, que ele amava. E aí qual que é o contexto aqui? Você olha para Lia, e Lia agora quer chamar a atenção de Jacó para ela. Por quê? Porque ele é apaixonado por Raquel. Só que Lia amava Jacó. E ela queria a atenção de Jacó. E aí o que ela fez? Minha irmã é estéril, não pode ter filho. Eu posso. Eu vou dar um punhado de filho para ele. Eu vou dar um filho atrás do outro para ele. E assim ele vai me amar mais. Assim ela pensou. Só que o foco dela era o quê? O problema. O foco dela era o problema. Ela não estava com a motivação correta. Você sabe, na cultura hebraica, a mulher que podia dar filhos ao seu marido, ela era muito estimada. Então Lia falou, eu vou ser estimada assim. Eu vou chamar a atenção e Jacó vai passar a me amar como ele ama Raquel. Porque eu vou dar muitos filhos para ele. Ele vai ficar apaixonado por mim, olha lá, vamos entrar no texto. Gênesis 29, 31 e 32. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Onde que ela está voltada? Para onde ela está voltada? Para a aflição dela. Agora me amará o meu marido. Qual que é o nome do primeiro filho aqui? Ruben. Por isso agora me amará o meu marido. Ela pensou que o fato de nascer um filho traria atenção de Jacó sobre ela. O nome Ruben significa olha o filho. Você sabe que o contexto principal aqui, o enfoque principal é profético. E o enfoque profético é olha o filho, olhe Jesus. Ok? Só que o contexto histórico era Lia dizendo, olhe para o filho e olhe para mim, meu bem. Ei, olha aqui eu. Não tem só Raquel, eu estou aqui também. Era isso que Lia estava fazendo. Achava que Jacó ia prestar mais atenção. Só que Jacó não deu a mínima. E aí o que Lia fez? Vou dar outro piá para ele. E vamos lá. Não tem TV? Vamos. Meninada que vem. Verso 33. Concebeu outra vez. E deu à luz um filho. E disse, soube o Senhor que era preterida. Olha de novo. Primeiro, ela estava focada na aflição, agora preterida. Sempre um espírito de autocomiseração. Você está percebendo isso aqui? Preste atenção. Autocomiseração é uma coisa séria. Oh, coitadinha de mim. Oh, parece que ninguém se importa. Pare com essa conversa. Pare com esse discurso. Isso não é bênção. Vai dar problema para você. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Esse filho era o filho da aflição. O primeiro. Agora, ela diz que Simeão é o filho, né, que Deus deu porque ela é preterida. Então Lia estava com uma baixa autoestima horrível. E ela chamou-lhe, o nome Simeão significa aquele que ouve. De novo, o contexto aqui, o enfoque principal é profético. É ouça o filho, ouça a Cristo. Só que aqui ela está dizendo, ouve, olha aí, olha o teu menino. Presta atenção nele e presta atenção em mim também. É isso que Lia estava fazendo. Jacó, o que fez? Não deu a mínima de novo. E aí ela foi e teve mais um. Gênesis 29, 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. E disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido. Porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo ela pensou, agora no terceiro filho, ele vai ser atraído para mim. E eu vou dar o nome dele de Levi. Que significa aquele que ajunta ou aquele que une. De novo, deu errado, não deu certo. Jacó não deu a mínima para ela. Jacó continuou com os olhos só em Raquel. Sabe o que Lia fez? Insistiu. E foi teu quarto filho. Verso 35. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez, preste atenção, louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Preste atenção. Ela concebeu de novo. Deu um filho e disse, dessa vez eu cansei. Cansei de ficar tentando chamar a atenção de Jacó. Preste atenção nisso aqui. Cansei de mim mesma. Cansei de ficar sentindo pena de mim mesmo. Autocomiseração. Falando do meu problema. Choramingando. Dessa vez vou focar no Senhor.
E aí ela deu o nome do menino de Judá. Preste atenção, meu irmão. Quando ela focou em Deus, o coração de Jacó mudou. Mudou completamente. E sabe, quando eu estava estudando, preparando essa palavra, Deus me trouxe algo no meu espírito muito claro. Principalmente para você mulher, se aplica também a homens. Que o seu cônjuge não está aqui. O seu cônjuge não serve ao Senhor. Eu sei que a maior parte são mulheres, irmãs que estão servindo ao Senhor, que os seus maridos não querem saber da igreja. Como aquela oração, Senhor, tu sabes, meu marido só quer cachaça, só bagunça, só e não sei o que, aquela oração fofoca. Deus está dizendo, enquanto você ficar fazendo a vontade do seu marido, do seu cônjuge, em detrimento da vontade de Deus, você não vai ver a transformação e a salvação dele. Mas se você quer ver a transformação e a salvação do seu marido, comece a fazer o que Deus está falando para você fazer. Dedique-se ao Senhor, coloque a sua vida nele, louve ao Senhor, permaneça no Senhor, e o seu marido, o seu cônjuge, vai ser transformado. Pastor, mas por quê? Que é de irmão e irmã que eu vejo. Ah, pastor, não vou poder, meu marido não gosta, meu marido não quer. Meu marido não quer que eu vou para a igreja. Aí eu venho de vez em quando. Pois é. Faça a vontade do Senhor. Se o seu marido está indo para o inferno, não vai junto com ele. Vai buscar a salvação por ele. Alguém tem que ter fé. Alguém tem que buscar. Se ele não conheceu, você já conheceu, busque por ele. Seja a pessoa que vai mudar a realidade dessa casa. Como muitos irmãos e irmãs eu já vi vivendo isso. Eu já vi mulheres falando assim, ainda que meu marido fique zangado. Se meu marido falar, quando você voltar, mala, eu já vi mulher fazendo isso. Ele falou, pastor, se eu for para o culto, quando eu voltasse, a minha mala ia estar lá na porta e eu podia procurar outro rumo. Ela falou, pois eu vou para o culto, eu vou para o Senhor. Porque Ele pode me salvar, Ele pode me abençoar. E Ele pode mudar todas as coisas. Ela foi para o culto, voltou. Quem disse que Ele teve coragem de botar ela para fora? E ela perseverou no Senhor. Sabe o que aconteceu? O resultado? Esse homem se converteu e hoje serve ao Senhor. Por quê? Porque ela decidiu crer. Eu não vou fazer a vontade do meu cônjuge. Se ele não quer Deus, eu quero. Eu vou buscar por mim, por ele. Se ele não consegue enxergar, eu já tive a luz, eu já tive, sabe, a revelação do Senhor. Então eu vou buscar por mim e por minha família. E a minha casa inteira vai ser alcançada por causa da minha fé no Senhor. Preste atenção, Deus vai te honrar. Não estou falando para você, mulher, homem, se é alguém que vai chegar afrontando o seu cônjuge. Não, nada disso. Não desrespeite ele. Quando ele fala, você, se você for para a igreja, não sei o que, isso é isso e aquilo. Só fala, meu bem, te amo, dá um beijinho nele e vai embora. A janta está pronta. Faça o seu papel como esposa, se é o caso, você é esposa, e é o marido que não conhece o Senhor, faça o seu papel, cuide dele, deixa a roupinha dele cuidada, limpinha, passadinha, deixa a comidinha dele pronta na hora do jantarzinho dele, ele está lá trabalhando, deixa tudo. E vai para o culto, mas deixa tudo arrumado, deixa a casa arrumada, os meninos ajeitados. E continua servindo ao Senhor. Deus vai trabalhar o coração desse homem. Não é você fazendo a vontade dele, deixando de servir ao Senhor por causa dele. Isso aí só vai fazer com que as coisas só piorem. Os irmãos estão entendendo, amém? Foi o que aconteceu aqui com Lia. Quando Lia parou de querer agradar Jacó, chamar a atenção de Jacó, fazendo os gostinhos dele. Não, eu vou dar mais menino para ele, e ele vai ficar animadinho comigo. Ele não estava dando a mínima para ela. O dia que ela falou, vou parar de ficar olhando para ele, ficar chamando a atenção dele, e eu vou chamar a atenção de quem eu preciso chamar a atenção. Eu vou chamar a atenção do meu Senhor. Da maneira que a atenção dele é chamada, é crendo nele, é crendo na palavra dele, é louvando a ele, é adorando ele apesar do problema. Sabe o que aconteceu? Ela parou de ter filho depois disso aqui. Mas na sequência, depois de um período, ela voltou a ter filho, só que o coração de Jacó mudado e transformado. A motivação dela mudou. O coração de Jacó mudou, porque ela decidiu louvar. Ela parou de falar, olha para mim, Senhor, ouve o meu clamor, ouve minha situação. E ela mudou dizendo, agora eu vou louvar a Deus. E a situação dela mudou da água para o vinho. O nome Judá, em hebraico é Yehudá, que vem de Eadá, como eu falei lá atrás, que é a raiz, significa graças ou ações de graças. Sabe o que faz com que a porta da graça se abra, para que flua sobre você bênçãos sem medidas? É o louvor, é a adoração e ações de graças.
Quando você dá ações de graças, meu irmão, quando você louva e adora a Deus, falando ou cantando, isso abre portas para que a graça flua na sua vida. Não pense que isso é pouco, não pense que isso é qualquer coisa, isso é muito importante. Em Gênesis 49, está relatando que Jacó, antes de morrer, ele deixou a ordem com José, o filho dele, para ser sepultado, sabe ao lado de quem? De Lia. Raquel não era mais amada, mas no final, Jacó pediu para sepultar ele do lado de Lia, porque o coração dele foi mudado. Ele amava mais a Raquel no começo, mas depois ele passou a amar mais a Lia. Não foi porque ela deu um monte de filhos, foi porque ela decidiu louvar ao Senhor. Deus mudou o coração daquele homem. Percebe? Isso é um negócio extraordinário. O esperado era que Jacó pedisse para colocar ele do lado de Raquel. Ele trabalhou 14 anos por ela. Era apaixonado. E olha, eu vou te dizer, você fala, pastor, é porque Raquel não teve filho. Quem falou? Depois ela teve filhos. E ainda assim, ele pediu para ser sepultado do lado de Lia. Você vai ver que não tem a ver com a quantidade de filhos, mas com a postura dela louvar e adorar ao Senhor, apesar do desprezo de Jacó para com ela. Sabe, você está sendo desprezado, está sendo preterido, está passando por aflição, louve ao Senhor. Faça o que Lia fez, adore ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Deus pode mudar todas as circunstâncias quando você adora, quando o seu foco não é mais no seu problema, quando o seu foco não é mais, sabe, como de Lia, que o foco era Jacó. Mas quando o seu foco é no Senhor, Ele vai transformar todas as coisas, Ele vai te abençoar, Ele vai derramar bênção sem medida sobre você. Tudo que você precisa fazer é tirar o foco do problema. Coloque o seu foco em Jesus. Você pode dizer amém? Louve, adore a Jesus. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado nos últimos dias, mas apesar de toda circunstância adversa, decida adorar ao Senhor. Louvor é a porta. Deixa Jesus ser o centro do louvor e da adoração. É isso que vai fazer a porta da graça se abrir. E sabe, não é qualquer louvor também. Comece a avaliar o conteúdo das músicas que você tem cantado. Isso é muito importante. Nem tudo que é tocado nas igrejas é de fato louvor. Há muitas canções que são bonitas, mas não deveriam estar ali sendo tocadas. Estão sendo tocadas às vezes por ignorância da equipe de louvor. Não estou falando da nossa equipe aqui. Aqui as canções nós selecionamos. Eu costumo sempre, se eu vejo uma coisa já estranha, eu já aviso, fogo estranho. Porque Jesus tem que ser o centro. Não começa com a cançãozinha botando o homem no centro. Não, para com essa conversa. É Jesus, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Cante ao Senhor, adore ao Senhor. Agora você vai ver as canções. Às vezes está lá, olha para mim. Que olha para mim? Conversa de olha para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador. Para com essa conversa. Você não é pobre pecador, você nasceu de novo, você é filho. Pare de falar do seu passado, fale do seu presente e o seu futuro. Eu mergulho na mirra ardente, que vem para tentar ferir o valente de Deus. Ah, meu Deus, se eu começar a lista aqui, eu sei que às vezes está na sua playlist, mas às vezes é porque é bonitinha a canção. Eu vejo uma que os radicais livres cantam. Eu falo, não, para. Quando eles começam, eu baixo a cabeça e fico agoniado. Falando que eles estão se sacrificando. Como que é? Sacrifico. Ah, meu Deus. Sacrificando, como assim? Queimei tudo, larguei tudo, largou nada. Largou conversa fiada. Quem largou tudo foi ele largou a glória, ele deixou o seu trono, ele se fez homem, se fez gente, se humilhou. Ele largou tudo, você e eu não largamos nada, essa é a verdade. Nós simplesmente cremos na bondade dele. Por isso, ele tem que ser o centro. Pare de falar de você. Nós não temos que falar de nós. Muitas músicas cantadas pelos crentes hoje, mas pouco louvor, pouca adoração. Por isso é importante o que você canta, é importante o que você declara. Sabe, sempre que o povo de Israel saía ali para uma batalha, para uma guerra, a primeira coisa que eles faziam, sabe quem que ia na frente?
Quem ia à frente da batalha? Não eram os escudeiros, não era a infantaria, não eram os guerreiros. Era a tribo de Judá. Era aqueles que iam com as trombetas, cantando, louvando. Eram os primeiros ali que estavam à frente. E o Senhor ia desbaratando exércitos por meio do louvor e da adoração. Não sei se você sabe, essa é uma tradição rabínica. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o capitão da tribo de Judá, um homem chamado Nachon, aí no PowerPoint, foi o primeiro a entrar no mar. Quando todos estavam ali com medo, pensando se iam ou não iam, se iam ou não ia abrir o mar, pensando se iriam morrer, esse Nachon, ele montou no cavalo dele, ele entrou no Mar Vermelho. Depois todas as tribos atravessaram, mas a primeira que entrou foi a tribo de Judá. Essa é a história do povo de Israel. Sempre que saía ali, sempre que a batalha estourava, começava, louvor, adoração, ações de graça ia na frente. Porque eles estavam apoiados no Senhor. Quando Davi vence Golias, o que ele fala? Você vem com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É no poder de Deus. E quando você louva, é isso que você está declarando. É o poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você passar por um problema, a primeira coisa que você precisa fazer é louvar a Deus. É adorar. É agir com ações de graças. E cada uma dessas coisas, louvor, adoração e ações de graças, tem o seu significado. Louvor é você louvar independente das circunstâncias. Sabe, na nova aliança o louvor tem que ser antes da vitória. Na velha aliança, o povo louvava depois que recebia a bênção. Na nova aliança, nós agimos por fé. Nós louvamos antes de ver a bênção. Você já começa louvando. Você já agradece. Você está doente, você já ora pela cura e fala: Senhor, obrigado. Porque o Senhor é minha cura, eu estou curado. Você já louva, mas você ainda não viu a cura. Mas pela fé, você já declarou, você já louvou, o Senhor já agradeceu ao Senhor. Pastor, você quer dizer que eu devo louvar pelos problemas? Não, meu irmão. Você não deve louvar pelos problemas. Você deve louvar apesar dos problemas. Você vai louvar crendo no livramento e na salvação do Senhor. É assim que nós fazemos hoje. Eu quero encerrar com um texto que está lá em Isaías e mostrar para você como é importante o louvor, adoração e ações de graça. Isaías 60, verso 1 a 3 e verso 11 e 18 diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Verso 11: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Verso 18: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Deixa eu te dizer algo muito importante. Quando nós temos uma atitude de louvor a Deus, até as riquezas das nações serão atraídas para nós. O que isso significa? Que a prosperidade, ela está ligada a louvor, adoração, a gratidão. E quando não há louvor, adoração, gratidão, o resultado é miséria, é escassez. Por que o povo de Israel ficou por 40 anos dando volta no deserto? Porque eles murmuraram. E eles tiveram apenas aquilo que era necessário. Não desfrutaram da abundância da provisão do Senhor. A abundância estava em Canaã, não no deserto. Só entrou em Canaã quem louvou, quem adorou. Josué e Caleb creram, adoraram, honraram o Senhor. E quando os outros falaram, os 10 espias falaram: não tem como, seremos devorados por eles, somos como gafanhotos aos seus olhos. Josué e Caleb falaram: como pão nós vamos devorá-los. Eia, subamos e possuamos a terra. Deus olhou e falou assim: esse é dos meus, esse crê, esse vai entrar. E aí entrou, e aí desfrutou
das riquezas das nações. Canaã era de Israel? Era do povo? Não, era a riqueza das nações, foi trazida para eles, mas só quem desfrutou? Quem creu, quem adorou, quem louvou. Isso é precioso. A porta da graça é o louvor. E adoração, pastor, o que é adoração? Reconheça sempre quem Deus é na sua vida. Saiba que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus para quem nada é impossível, nada. Sabe o que é adorar? É falar o que Deus é. Então pare de falar das circunstâncias, comece a falar do Senhor. Pare de falar do tamanho do seu problema, comece a falar do tamanho do seu Deus. É isso que vai fazer a diferença. Isso é adoração. E essa adoração abre a porta da graça para a nossa vida. Por último, ações de graças. Outra palavra para ações de graças é gratidão. Meu irmão, tenha um coração agradecido. Não tem, sabe, aspecto que fecha mais portas para nós do que a murmuração. E atrai um espírito, um demônio, chamado destruidor. Não vá por esse caminho. Se você murmura, reclama porque não está como você gostaria, mude isso hoje. Comece a agir com ações de graça. Senhor, graças te dou. Senhor, obrigado. Senhor, eu te louvo. Sabe, comece a ter essa postura. Infelizmente há muita ingratidão no meio da igreja. Ingratidão para com Deus, ingratidão para com os irmãos. Você pergunta para o irmão, como é que você está, irmão? Ele, estou levando, pastor. Aquela vidinha de sempre. Eu falo, meu Deus, dá uma tristeza. Porque não é a vida que Deus tem para ele. Quando o irmão pergunta para mim, pastor, como é que você está? Eu falo, estou melhor do que eu mereço. Eu adotei essa resposta, melhor do que eu mereço. Porque essa é a verdade. Eu mereci o inferno, ganhei o céu. Olha que maravilha. Aí tem Jesus, eu tenho tudo. Não preciso de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Fala, Senhor, obrigado. Falta isso na vida de muita gente. Tem irmãos que não percebem que ele não prospera porque ele não sabe agradecer. Ele reclama porque ele anda a pé, mas ele podia agradecer porque ele tem pernas. Que tem um irmão que não tem perna. Ele tem perna. Aí o irmão sem perna está lá falando, louve ao Senhor. Aí ele ganha uma moto, ele fala, mas essa moto aqui é daquela ainda velha. Nada tá bom. Troca, vai pro carro, tá ruim. Reclama de tudo, não consegue ser grato por nada. E ele não percebe por que ele não prospera. Porque a prosperidade está ligada à gratidão. Pare e avalie. Se você fizer uma retrospectiva, na sua vida você vai ver quantas coisas boas Deus tem feito. Você vai ver que tem muito mais coisa boa do que problemas que aconteceram na sua vida. Acredite. Pare de murmurar contra Deus. Quando você murmura, você não honra o Senhor. Você honra a Deus quando você tem um coração grato. Senhor, obrigado. 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 É até quando você está doente, Senhor, obrigado. Eu estou doente, mas eu sei que o Senhor é minha cura. Senhor, esse mês estou com dificuldade para colocar mistura na mesa da minha família, mas eu sei que o Senhor é a minha provisão. Eu sei que o Senhor vai prover. Sabe, eu te louvo apesar de não ter a comida que eu gostaria, a mistura que eu queria colocar na minha mesa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E vai ver o que aconteceu com Abacuque, porque ele adorou, porque ele louvou apesar dos pesares. Meu irmão, é você que está passando por luta hoje, é para você isso aqui agora. Comece a louvar, comece a adorar. Eu gosto daquela canção antiga da Cassiane. Então louve, simplesmente louve. Sabe, independente de qualquer coisa, louve. Não é essa canção que nós vamos cantar, porque vocês cantaram uma bem alinhadinho com o que eu preguei. Eu sou quem diz que eu sou. Maravilha. Mas sabe que louve, 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 louve. Louve o Senhor em todo o tempo. O louvor vai mudar a sua circunstância adversa. Comece a agradecer, fala, Senhor, meu marido ainda não é o marido que eu sonho, mas eu louvo o Senhor porque eu tenho marido.
E o Senhor vai transformar ele vai ser um servo do Senhor. Ele vai ser um pregador da graça. Ele vai ser aquele que vai, sabe, puxar a família para a obra do Senhor. Ele vai ser o primeiro, ele vai ser, sabe, comece a declarar. Comece a falar o que você quer ver, não o que você está vendo. E louve. Gratidão atrai, libera o favor do Senhor. Você pode dizer amém? Oh, Senhor, é a nossa porta. Deixa Ele ser o centro da sua oração, da sua confissão, da sua adoração. Sempre que você quiser abrir a porta da graça ou mantê-la aberta, lembre-se disso. Você precisa falar corretamente, orar corretamente e louvar corretamente. Se você falar corretamente, que é o quê? É falar de Cristo. Se você orar corretamente, é confessar Cristo. Se você louvar corretamente, é tendo Cristo no centro. Jesus disse: eu sou a porta, Ele é a graça, eu vou permanecer sempre ali te abençoando. Apenas então deixe essas três coisas alinhadas na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Fique de pé aí onde você está. Vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer ao nome dEle. Vamos encerrar essa noite dizendo: Senhor, obrigado. Se você está passando por luta, fala: Senhor, apesar da luta, eu sei que o Senhor está no comando. Eu sei que o Senhor vai mudar essa realidade, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é meu Pai, porque o Senhor tem o melhor para mim. Seu amor por mim, seu amor por mim, em Deus liberta, livre enfim. Você já foi liberto, você é livre. Sou filho de Deus, se Você é filho, filho amado. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao olhar pra mim, sou filho de Deus, sim, eu sou. Levante as suas mãos, vamos declarar: escolhido, perdoado. É isso que você é. Eu sou quem diz. Declare isso todos os dias. Tu és por mim até o fim. Ele é por você. Eu sou quem diz. Oh, aleluia. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, querido. Eu quero orar por você, Pai. Eu oro a Deus por cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Senhor, que todos os dias da vida, da caminhada dos meus irmãos, eles possam colocar o Senhor no centro, que eles possam olhar para o Senhor, e sempre que eles forem a Deus falar, que eles falem a verdade da palavra, que eles falem o que o Senhor Jesus nos ensina a falar. Que a oração dos meus irmãos não seja uma oração de lamúrias,
Não seja, Senhor, uma oração, ó Deus, de queixas ao Senhor, mas seja uma oração, ó Deus, declarando, confessando a palavra, colocando o Senhor Jesus no centro. E que todos os dias, nos dias bons, mas também nos dias maus, nos dias de adversidade, que eles possam adorar, louvar ao Senhor, apesar das circunstâncias, que eles adorem, que eles louvem, que haja ações de graças, que os meus irmãos exultem no Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor não tem prazer na dor, na tristeza, na angústia, na aflição, mas aquela circunstância adversa que tem sido causada pelo inimigo, pelas circunstâncias desse mundo caído. O Senhor quer mudar, o Senhor quer transformar, porque o Senhor tem para nós vida, vida em abundância. O Senhor tem para nós paz, justiça, alegria. O Senhor é conosco e o Senhor tem coisas maravilhosas para nós todos os dias. É isso, ó Deus, que eu declaro sobre os meus irmãos. Eu declaro a fé deles sendo alargada, sendo ampliada, a visão, Senhor, meu Deus, sendo alargada também, para crerem na Tua palavra, para olharem no Senhor, para o Senhor, para tirarem os seus olhos de si, saírem da equação e deixar apenas o Senhor no centro. Seja o centro, Senhor, seja o centro das nossas vidas. Leva-nos, ó Deus, conduz-nos, ó Deus, pelos caminhos retos e aplainados do Senhor. Nos leva a viver essa vida abundante que o Senhor planejou, que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu declaro, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por adversidades, seja um problema de saúde, seja uma crise conjugal, um problema no seu casamento, seja uma crise financeira, seja qual for o problema, eu quero dizer e quero declarar: o Senhor está no comando, o Senhor está no controle. E Ele diz para você: me adore, louve, louve, haja ações de graças na sua vida, e deixa comigo, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou mudar, deixa que eu vou realizar, e eu vou mudar a sua sorte, e você vai sorrir, e você vai se alegrar, e vai saber que eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, eu cuido de você, em nome de Jesus, Senhor, assim eu oro, assim eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia.